Amém? Malaquias capítulo número 1 diz assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras. O filho honra o teu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente aos governadores. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem a porta do templo, assim, ao menos, não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor Deus dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Bem, querido, você que está de pé pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmão? Eu quero iniciar hoje com vocês uma sequência de 4 mensagens, que o Senhor já me deu faz um bom tempo, e eu venho meditando nelas ao longo aí, de mais ou menos por volta de uns 60 dias, uns 2 meses. O Senhor me deu essas mensagens em sequência, 4 mensagens, para que nós pudéssemos entender da parte do Senhor o que Ele espera de nós como igreja nesses dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu dei o título para essa mensagem de O Último Grito Antes de um Silêncio Ensurdecedor. Amém? Um último grito antes de um silêncio ensurdecedor. Pastor, por que o título dessa mensagem? Acredito que é do conhecimento de todo mundo que lê Bíblia, né? Que Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento. Malaquias, ele viveu ali cerca de 450 a 430 anos antes da vinda de Jesus. Na verdade, o silêncio ele foi rompido cerca de 3 a 5 anos antes de Cristo, quando surge João Batista proclamando... Certo, na verdade não é nem com João Batista que o silêncio é quebrado, né? E sim com seu pai, que estava dentro do templo fazendo o trabalho de um sacerdote, e de repente um anjo aparece com uma revelação para ele, amém? Então nós temos aqui o último livro profético do Antigo Testamento e o último registro escrito antes do período intertestamentário. Pastor, o que é isso? O período entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Aleluia. E eu quero que você entenda, irmão, por quê? Que aqui nós entendemos, não todos, mas alguns de nós,
Por que que nós entendemos que foi o último grito de Deus antes dele não falar mais nada? Amém? Deus, por meio dos seus profetas, irmão, ele sempre, no Antigo Testamento, se você pegar tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles sempre trazem repreensão para o povo de Deus. Mas toda profecia, ela é condicional também a uma boa nova, e geralmente a boa nova está no arrependimento. Então Deus sempre trazia uma repreensão para o povo, um juízo para se o povo não se convertesse, mas uma boa nova, caso vocês se arrependam e se voltem para mim, então vocês não sofrerão juízo, mas sofrerão a minha dádiva, ou seja, o meu perdão. Amém? E é exatamente o que o Senhor, ele vai falar conosco aqui em Malaquias, né? Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4, cada domingo nós vamos passar por um capítulo. Então começo hoje, termino daqui 3 domingos, né? Se você perder alguma dessas mensagens, essas mensagens vão estar disponíveis no YouTube para que você veja. É muito importante. Pastor, por que que é muito importante? Irmão, quando Deus ele decide calar, é onde me preocupa. Eu não tenho preocupação com o grito de Deus. Eu não tenho problema com a repreensão de Deus. E pasme você, eu sou muito repreendido por Deus. Deus olha para mim e fala assim: que é isso aí, cara? O que você está fazendo? O que você está ouvindo? O que você está pensando? Está maluco? Né? Olha a forma que você está se comportando. O Senhor, ele me repreende muito. Eu não tenho problema com a repreensão de Deus. Eu costumo dizer que, para mim, o mais perturbador no meu cotidiano de casamento não é quando a minha mulher está me enchendo as paciências, é quando ela para de encher. É aí que eu acho que todo homem fica de orelha em pé, não é verdade? Vixe, aqui falava demais, agora não está falando mais nada, o negócio está feio. Porque enquanto a mulher está falando, está cobrando, não é verdade? Está amolando de certa forma, né? A gente diz o quê? Tá tudo bem, é o jeito dela, né? Mas quando se cala, irmão, a gente fica preocupado, não fica? Acredito que a maioria das casas são assim. Com Deus a mesma coisa. Meu problema não é quando ele está cobrando, quando ele está dizendo, ei, conserta. Meu problema é quando ele para de falar. Porque quando nós vamos, isso é Novo Testamento, Romanos capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, o Senhor está dizendo que ele insiste para que nós nos arrependamos, não porque a gente é bonitinho demais, mas ele está adiando a ira que viria sobre nós. Ele está dando tempo para que nós nos arrependamos. Só que quando ele entende que por mais que ele use profeta, por mais que ele use pastor, por mais que ele use as escrituras, às vezes ele usa até mesmo um rios da internet para falar para você, para dizer, ei, chegou a hora de você se posicionar em Deus, irmão. E ele entende que você não vai mudar, porque além dele ser, né, ele ter a onisciência, ele também trabalha em sua presciência. Ele simplesmente te entrega a sua própria mente reprovada, e aí já não tem mais para onde correr, né? Imagina o próprio Deus largando a igreja. Imagina o próprio Deus cessar de falar conosco. E talvez com você isso já aconteceu. Pastor, faz muito tempo que Deus não fala comigo. Será que Deus não fala com você ou você não presta atenção naquilo que Ele está falando? Nós estamos como o povo de Israel, me entenda. Deus está falando e nós estamos fingindo que não estamos ouvindo. O Senhor usa diversos pregadores, principalmente aqui na igreja, que a gente bate muito em cima disso, porque nós entendemos da parte de Deus para nós, que nosso compromisso não é fazer daqui pessoas prósperas, embora eu, em nome de Jesus, quero que o Senhor prospere todo mundo, porque quando o povo dele prospera, geralmente a obra prospera junto, né? Mas a gente não está aqui para formar empresários, a gente não está aqui para formar pessoas com inteligência emocional, nada dessas coisas, embora válidas, não tenho nada contra isso. Nós estamos aqui para formar pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com o Evangelho, com a santificação e que querem de verdade estar com Cristo quando a trombeta soar. Essa é a nossa maior preocupação. É se quando a trombeta soar, nós como igreja estaremos com Cristo.
E para estarmos com Cristo não pode ser de qualquer maneira, né? E novamente o Senhor usa Malaquias para talvez expressar pela última vez o que ele queria. E depois o Senhor ficou em silêncio por 400 anos. E o que me assusta e claro, alguns aqui estudam teologia, Paulo, Sérgio, né, pastor Ademir, a Joyce, eu sei que também gosta bastante. A pergunta é, o que o sacerdote fazia no templo dia após dia se o Senhor não estava lá mais? Já pararam para se perguntar isso? Que os caras ficaram 400 anos oferecendo um culto para um Deus que não estava lá. Deus não falava mais, Deus não se manifestava mais. E a minha preocupação maior do que o que eles estavam fazendo lá era o que eles falavam para o povo quando saía da tenda do encontro, quando saía do templo, quando ofereciam os sacrifícios, porque o povo ficava do lado de fora esperando para ver o que o sacerdote ia falar. E o que você fala quando Deus não está falando? O que a gente transmitiria se Deus parasse de falar? Porque a nossa inteligência não converte. A nossa teologia não converte. Pode convencer. E vocês sabem que eu tenho muito problema com elogio. Mas existem algumas coisas que ficam enfáticas. Então, eu tenho uma consciência que a minha oratória não é uma oratória ruim. Então, por causa da minha oratória, alguns podem ser tocados e convencidos. Eu entendo que eu estudo a palavra de Deus, então eu sei o que está escrito. Eu não tenho dificuldade de criar um sermão. Sabe qual que é a minha maior dificuldade hoje em dia? Senhor, eu não quero criar um sermão que não foi o Senhor que me deu. Porque para mim não é difícil criar um sermão. A Vitória até brinca de vez em quando. Eu vou te dar uma palavra e você vai criar um sermão. É na hora. Com referência bíblica e tudo. Porque não é difícil quando você é apaixonado pelas escrituras. Quando você lê, quando você sabe o que está escrito. Agora, o mais difícil é justamente isso. É, Senhor, eu quero levar uma palavra que foi o Senhor quem falou. Porque eu posso convencer, mas só o Senhor pode converter. São duas coisas completamente diferentes, ser convencido e ser convertido. E essa era a preocupação de Deus em Malaquias capítulo número 1. Primeiro ele começa reforçando o seu amor com Israel. Israel agora no Novo Testamento a gente sabe que abrange os escolhidos de Deus, amém? Hoje nós fazemos parte do Israel celestial, o Israel de Deus. Então o Senhor está provando o seu amor para nós, mas depois, um Deus irmão, isso aqui é muito sério. Deus, nós estamos falando do ser mais poderoso de todo o universo, sim ou não? Nós estamos falando do ser mais santo de todo o universo, que tem consigo a perfeita adoração. Os anjos estão lá adorando Ele, né? A hierarquia angelical está lá adorando Ele. Apocalipse diz que os 24 anciãos, eles lançam as coroas aos pés do Senhor e rendem a Ele adoração, glória, honra que é devida. E esse Deus, Ele chega para nós como igreja, como sacerdotes do Deus vivo, e pergunta assim: um filho honra o teu pai. Se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Um ser que é honrado no céu, na terra e debaixo da terra. Eu acho engraçado, irmão, sabe, de um jeito ruim. E eu estou dizendo isso como uma igreja como um todo, eu não estou falando só da Vale. Mas a igreja de Cristo como um todo, eu estou achando que a gente ficou louco. Acho que eu não tenho uma definição melhor do que dizer que a gente perdeu o juízo. Crês tu em Deus? Fazes bem. Também creem e tremem. Consegue entender? Os demônios são crentes, irmão.
Mente para você quem diz, não, os demônios não creem. Eles creem e tremem. Por isso que quando Jesus, ele apenas chega do outro lado, em Gadara, sai um endemoniado com uma legião e corre até Jesus para perguntar assim, o que você está fazendo aqui? Você veio nos atormentar antes da hora? Eles creem. Eles sabem o destino final deles. E por causa disso, eles se rendem até Jesus e falam assim, por que viestes aqui? Quem te convidou? Os demônios pedem permissão para Jesus para entrar nos porcos. A gente não pede permissão para Jesus nem para entrar na presença dele e entra de qualquer jeito. Ai, mas ele é pai, sim. Um filho honra o seu pai. Se eu sou o pai de vocês, Deus falando, cadê minha honra? Consegue entender? Por isso é um último grito antes de um silêncio, irmão, que é ensurdecedor. Para quem realmente ama a palavra de Deus, para quem realmente ama ouvir a voz do Senhor, sentir um arrepio gostoso, chorar na presença de Deus, quando Deus não se manifesta, o que bate em nós é desespero. A verdade é, se o Senhor não estiver, quem sentiria falta? Perguntei isso em diversos lugares que eu já fui ministrar. Quem perceberia se Deus não tivesse? Porque talvez para alguns aqui, Deus não acredite, Ele está, por isso que eu estou tremendo de temor por dentro. Eu estou suando frio. Por quê? Porque o temor do Senhor nos constrange. Se eu sou pai, cadê minha honra? Vamos entender isso? O primeiro capítulo, antes do Senhor permanecer em silêncio por 400 anos, ele vai tratar de duas coisas: honra e temor. Nós o chamamos de pai, mas não o honramos como pai. Nós o chamamos de Senhor, mas não o tememos como Senhor. Engraçado que a palavra aqui para honrar, nós vamos ter a palavra kavod. Pastor, e o que é kavod? É respeito, valorização e reconhecimento. Amém? Respeito, valorização e reconhecimento. Pastor, mas eu valorizo a pessoa de Deus. Tá certo. Como? Porque eu posso dizer que valorizo um monte de coisa, né? Mas a forma como eu trato é que indica o quanto eu valorizo, sim ou não? Lógico. Mesma coisa de você dizer, eu valorizo tudo que Deus me deu, pastor, ótimo, e você não cuida de nada. Valorizo o automóvel que o Senhor me deu, e tu não leva no mecânico? Tu deixa andar todo estragado? Que valorização que é essa? Porque uma das frases mais clichê que a gente ouve é quem valoriza, cuida. Sim ou não? Quem valoriza, cuida. Eu valorizo minha esposa, cuide dela. Valorizo meus filhos, cuide deles. Sim ou não? Claro. Valorização está ligada ao cuidado. E que cuidado nós temos ao preparar o ambiente para que a glória do Senhor não apenas venha, mas permaneça. Qual é o cuidado? Nós precisamos nos perguntar isso, irmão. Sobre o respeito, eu não vou nem perder tempo, né? Porque se você não respeitasse Deus, nem aqui você não estava, eu acredito. Né? Eu acredito. Mas a respeito da valorização e reconhecimento, são duas coisas que nós precisamos nos atentar. Porque o cuidado que nós temos com o ambiente, o cuidado que nós temos com a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível, gente. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Ele é totalmente sensível. Cuidado como você o trata. Nós precisamos reconhecer que Ele é tudo que nós temos. Que se Ele não falar, acabou, irmão. A gente vai vir aqui para ouvir mensagens que não vai mudar a nossa vida. E se a nossa vida não mudar, irmão, nós não vamos entrar na Nova Jerusalém. Nossa vida. Pastor,
Nossa, porque eu me incluo. Eu sou o primeiro a, né, pedir misericórdia para Deus e falar, me muda. Eu preciso te honrar. E honra é algo tão importante na Bíblia que o primeiro mandamento com promessa está ligado à honra. Êxodo 20:12, acho que é. Êxodo 20:12 vai dizer, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. O primeiro mandamento que tem uma promessa está ligado à honra. Agora, a nossa geração é uma geração tão louca que os filhos não honram nem os pais, que dirá Deus. A gente está maluco, né? As crianças de hoje em dia estão malucas, elas peitam de frente a frente os seus pais. Por quê? Porque os pais também não se colocaram num lugar onde eles deviam estar. Já não tem mais o pulso firme, a autoridade, isso é uma doença. Prefere tomar banho mais tarde ou prefere tomar banho agora? Vai tomar teu banho. E pergunta o quê? E criança vai querer tomar banho, irmão? Criança, se pudesse, era só o cascão. Não é verdade? Quer parar para tomar banho não, principalmente nesse frio. Para eles, se eles pudessem só brincar o dia inteiro sem comer nada, eles ficam, sim ou não? Até que eles começam a crescer e começar a criar consciência de que eu preciso comer, eu preciso tomar banho, porque agora eu entendo que eu estou fedendo. Preciso me vestir legal, para os outros não acharem que eu sou filho de mulambo. Mas, se os filhos não honram nem os pais, como eles honrarão a Deus? E é engraçado que os filhos honrarão a Deus na mesma proporção que nós honramos. Se nós mostramos honra e devoção, respeito, admiração pela pessoa do Senhor, os nossos filhos não mostrarão. Se os nossos filhos não nos veem orando, eles não orarão. Se os nossos filhos não nos veem lendo as Escrituras, eles não lerão. E aí nós estamos ensinando tudo para essa geração futura. Estamos ensinando elas como ter um mindset positivo e acima da curva. Isso é legal. Nós estamos ensinando eles a terem as suas emoções blindadas, né? Nós estamos ensinando eles a terem inteligência emocional. Isso é válido, ensine. Criança precisa ensinar isso. Mas nós não estamos ensinando o mais importante, que foi aquilo que Salomão, no final de Eclesiastes, ele entendeu. Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu provei, depois de tudo que eu testei, o resumo de tudo é: tema a Deus. Esse é o resumo. Honra, kavod. Nós precisamos resgatar isso, irmão. E sabe, Paulo, ele expressa a honra a Deus em 1 Timóteo 1,17, dizendo: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo não está apenas dando honra porque eu andei com Deus. Ele está dando honra porque ele entende que o Senhor, ele é um Rei eterno, um Deus único, imortal, invisível, que merece toda honra e glória, não só agora, mas para todo o sempre. E um ponto de atenção: nós sabemos tratar com honra quem a gente quer. Falei disso aqui quinta-feira, falei disso aqui um outro domingo, e para mim não existe característica mais deficiente quando nós honramos mais o de fora do que o de dentro. Eu já falei disso. Quando vai vir alguém almoçar na nossa casa, nós fazemos o melhor almoço, e para nossa família é o que dá, né? Um copo de requeijão para que os nossos bebam água, mas uma taça de cristal para que o que é de fora beba água. Tudo fala, irmão. Pastor, o que isso tem a ver com honra, irmão? Paulo a Timóteo também vai dizer: se alguém não cuida principalmente dos seus, negou a fé e é pior que o incrédulo. O que Paulo está dizendo é: você pode cuidar dos outros, mas e os seus? Você pode ajudar quem está lá de fora, mas e os de dentro? Por que você está fazendo tanto lá fora e não está fazendo aqui dentro? A mesma coisa vale para a igreja. Por que você se doa tanto lá fora, mas aqui não? Por que para um jogo de futebol você vibra, você grita, você pula, você bate palma e no louvor você é um morto? Isso é honra.
Ou você acha que não? Ou você acha que na reunião do serviço que você presta atenção e na hora da mensagem que não é o pastor falando, entenda, eu não tenho nenhum problema com você, não sou eu que ministro, é o Espírito Santo. Se você está tentando resistir à minha mensagem, você não tem um problema comigo, você tem com ele. Por isso que eu sou muito tranquilo. O que é que você faz, pastor? Eu simplesmente mando o que ele está falando. Por quê? Porque não é mais responsabilidade minha. Não estou gostando, pastor. Discute com o Espírito Santo, irmão. A grande questão é: se ele é pai, cadê a honra? A gente sabe honrar os nossos pais quando a gente quer. A gente honra os nossos patrões. Por quê? Porque a gente tem medo dele nos mandar embora, né? Na verdade, quando a gente fala de chefia humana, a gente tem mais temor do que honra. A verdade é essa. Porque honra tem uma representação muito dada também na ausência, né? Você quer saber quem te honra? Se ausente. O que a pessoa faz nas suas costas vai definir se ela te honra ou se ela só é falsa mesmo, né? Porque se você vira as costas, a pessoa fala mal, isso não é honra, irmão, é bajulação quando você está dentro. Por isso que o meu pastor me ensinou uma coisa que o pastor Alvinho repetiu para mim esses tempos para trás. Felipe, não seja escravo dos aplausos e também não pare em qualquer crítica. Porque tem gente que vai te aplaudir para te bajular, isso não é honra. E tem gente que vai te criticar, por quê? Porque não tem coragem de fazer o que você está fazendo. E isso também não é honra. Ou seja, ambos vêm para destruir. E aí o que a gente faz? A gente liga o nem aí. Se você me elogia, irmão, eu não estou nem aí. E se você me critica, muito menos. Porque o Senhor nos revela, nem nos mostra, o Senhor nos revela quem fornece honra de verdade. É pessoa que quando às vezes fica sabendo alguma coisa, nossa, não se levanta para julgar, mas dobra os joelhos e fala: tem misericórdia do pastor, ele está ficando doido. Tem misericórdia do pastor, ele lhe mandou mal nessa. Isso é honra, irmão. E com Deus a mesma coisa. A diferença é que como agiremos de maneira diferente nas costas de um Deus que está 100% presente conosco. Sabe onde nós manifestamos isso? Dentro do templo. Aqui a gente adora, olha, eu estou chorando. Aqui a gente adora de um jeito, lá fora a gente nem adora, né? Eu vi uma história uma vez que diz o quê? Que um filho chega no pastor e diz assim: pastor, meu pai pode morar aqui dentro da igreja? E o pastor todo empolgado falou assim: nossa, deve ser um cara de Deus, né? Aí ele falou: claro, meu filho, pode trazer todo mundo para cá, traz seu pai para cá, mas deixa eu perguntar uma coisa: por que você quer que seu pai more dentro da igreja? Ele diz assim: porque aqui dentro da igreja ele não bate na minha mãe. Aqui dentro da igreja ele não grita com a gente. Aqui dentro da igreja ele é educado. Aqui dentro da igreja ele sorri. Aqui dentro da igreja meu pai é feliz. Então se meu pai morar aqui e a gente também, a gente vai ser uma família feliz. É assim que a gente desonra a Deus. A gente faz uma coisa na igreja que a gente não é na vida. Pastor, você está mandando da igreja? Não, estou dizendo para você: se posicione antes que Deus se cale. Porque quando Deus resolver, irmão, não mais te encher o saco e dizer: ei, converte, ei, muda, ei, posiciona, acabou, irmão. Significa que a paciência de Deus com você, Romanos capítulo número 1 ao capítulo número 3, leia, dever de casa, significa que a paciência de Deus com você se esgotou. E pastor, por que você está falando isso? Porque Deus tem bradado muito forte no meu coração e de alguns pastores amigos que a gente tem comunicado, e a mensagem é a mesma. Nick esses dias me mandou mensagem e falou assim: cara, eu não sei o que é que acontece. O pastor pregou aqui na nossa igreja. Falei: estamos sintonizados. E o que Deus tem nos mostrado é que Ele está se cansando de chamar a igreja de volta ao arrependimento, a um avivamento genuíno, sabe? Porque, irmão, de verdade, até a gente cansa. Cansa ou não cansa? Claro que cansa. Eu falo: pelo amor de Deus, mas todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Todo dia eu tenho que cobrar a mesma coisa. Todo dia eu tenho que pedir um abraço, todo dia eu tenho que pedir um carinho, todo dia eu tenho que pedir para fazer uma coisa, como trocar uma lâmpada que eu já pedi há 3 meses atrás. Todo dia eu tenho que falar a mesma coisa, eu não vou falar mais, é Deus. Ou a igreja brasileira, o
curso que ela tem andado ou não vai dar mais. E não é só no Brasil, é no mundo, irmão. Para quem estuda geopolítica, e nem precisa ser muito bom em geopolítica, está vendo cada vírgula de profecia acontecer. Sim ou não? É claro que sim. Tudo que está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo número 24, tudo que está escrito no Apocalipse está lentamente e rapidamente ao mesmo tempo acontecendo. E sabe o que mais me preocupa, irmão, principalmente dentro da nossa congregação, é do Senhor vir e nós estarmos como Noé, como o povo de Noé, né? Que diz lá em Mateus capítulo número 24, a gente casando, se dando em casamento, negociando, comprando, vendendo, e não tem pecado em nenhuma dessas coisas. Mas a palavra de Deus faz questão de dizer assim, até que Noé entrou com sua família na arca, e a água veio e ninguém percebeu nada. Esse é o ponto. É quando nós estamos tão ocupados com a nossa inutilidade e futilidade que nós não percebemos quando o Senhor está manifestando alguma coisa a mais. Quando o Senhor está nos chamando ao arrependimento de novo. Quando o Senhor está dizendo, ei filho, eu não quero apenas que você venha na igreja, eu quero fazer parte da sua vida de verdade. Ai pastor, mas aí eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu contei isso aqui numa quinta-feira e vou ouvir um podcast de um cara que é ateu. E ele fala assim, eu sigo tudo que está escrito na Bíblia. Falei, esse cara não é ateu. Me interessou, porque geralmente eu só escuto. Quando eu ouvi esse cara fazendo isso, eu parei tudo que eu estava fazendo e mudei para a aba para eu assistir. Ele falou, eu sigo cada vírgula que a Bíblia ensina. Aí o outro que estava conversando com ele disse assim, ué, mas você não é ateu? Como que você segue tudo que a Bíblia fala? Ele diz assim, cita para mim uma coisa na Bíblia, que a Bíblia te diz para fazer ou te diz para não fazer, que te piora. Ele falou, não tem. Mesmo eu não acreditando no Deus da Bíblia, eu sigo tudo que a Bíblia diz, como se fosse um livro de instruções. Porque tudo que está escrito aqui é para o meu bem. Se eu seguir o que a palavra diz, ele não chama de palavra, chama de Bíblia. Se eu seguir o que a Bíblia diz, eu vou ser um homem bem sucedido, eu vou ser um homem de caráter, eu vou ser um homem de honra. É para isso que ele segue o que a Bíblia está escrito. E às vezes nós que estamos aqui dentro não seguimos o que a Bíblia ensina, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa, sim, para o seu bem. Você não sabe o que você quer, a verdade é essa. Não sabemos. Aquilo que a gente acha que, para eu abrir mão disso aqui, pastor, vai me custar minha vida. Não vai te dar vida, irmão. A questão é que agora você está preso. Você não está entendendo. Você quer até às vezes se libertar, sair dessa vida imunda, né? Só que você não consegue. E por que você não consegue? Porque você ainda não conheceu verdadeiramente a verdade que te liberta. Agora adivinha, o Senhor está gritando mais uma vez, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tem descanso no Senhor, irmão. Às vezes no início eu não vou mentir para você, vai doer um pouquinho mesmo, mas vale a pena, irmão. Vale a pena. É igual a contração da dor de parto. Quem teve parto normal aí sabe do que eu estou falando. Pastor Felipe, você sabe? Não, nunca parei, graças a Deus, né? Homem com H maiúsculo, louvado seja Deus. Mas para quem teve parto normal, diz que é uma dor terrível. Outras, pelo contrário, às vezes diz que, chega lá e já ganha sem muita dificuldade. Mas o natural é ter dor. A mesma coisa é com Cristo, irmão. Quando nós vamos ser formados uma nova criatura, nós estamos nascendo de novo. Vai doer, mas vai valer a pena, porque você vai ter uma novidade de vida. O Senhor está gerando algo novo em você. Supere as contrações. Deixa doer. Mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, os meus amigos, se eles não te respeitam, não eram seus amigos. Porque amigo de verdade vai bater no teu ombro e dizer assim, cara, isso é o melhor para você, virar crente. Então vai lá, cara. Seja crente. Na época que eu dei uma de doido e fingi que eu prestava para desviar uma pessoa do mundo, me apoiou voltar para a igreja, falou, Felipe, sua vida não é com a gente, cara. Para mim, na minha cara, irmão, no meio de uma festa.
Falou: Felipe, volta para a igreja, você não pertence a isso aqui, cara. Você não cabe. Amigo. Um amigo do mundo, mas amigo, por quê? Viu que era melhor estar aqui do que lá com eles. Falou: essa vida aqui para você não vale a pena. Volta para a tua igreja. Volta para suas coisas de crente. Eu não sirvo para aquilo lá, mas você foi feito para aquilo lá. Tá vendo? Temos contato até hoje, inclusive. Porque isso é amizade. Você não perde, irmão, você ganha. E o Senhor vai te ensinar exatamente como honrá-lo, assim como você deveria honrar os seus pais. Ai, pastor, mas não é o melhor pai do mundo. Fazer o quê, né? A gente não pode não controlar os resultados, irmão, mas a gente controla como a gente reage a eles. Independente se meu pai foi bom, foi ruim, para mim, eu devo honra. Porque honra não é sobre ele, é sobre eu. Só dá honra quem tem honra. Não é honra o teu pai e tua mãe porque ele merece. Honra o teu pai e tua mãe porque você é uma pessoa de honra. Oh, quem entendeu? Temor é o segundo ponto. A palavra de Deus vai nos dizer em Deuteronômio, capítulo número 8, verso de número 6, dizendo assim: obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Nós temos algo interessante na área do temor, porque se criou uma ilusão na cabeça da igreja que temor é ter um profundo respeito, não é ter medo de Deus, pior que é isso. Você acredita que além de ter um profundo respeito, é você ter medo? O próprio Jesus disse: não tenham medo daquilo que pode matar o corpo, antes tenham medo daquele que faz perecer tanto o corpo quanto a alma. É para ter medo mesmo. Pastor, mas se eu tiver medo de Deus, como que eu vou me aproximar dele? A boa nova aí, pela graça. Estou tremendo de medo, mas pela graça, por meio de Cristo, eu tenho livre acesso a Deus. Está conseguindo entender? Temor. Primeiro ele cobra honra e ele diz: se eu sou o Senhor. Pastor, o que significa ser Senhor? Aquele que manda. Se eu sou Senhor, cadê o temor? Ou vai me dizer que você não teme o seu chefe? A maioria teme. De vez em quando a gente dá uma de doido, né? A gente quer desobedecer, quer peitar, quer falar no mesmo nível. Só que aí quando você lembra que ele tem autoridade para te mandar embora, você fica pianinho. Agora às vezes a gente, né, diante da presença de Deus, tanto faz, né, pastor? Deus me entende. Ele não entende. Isso precisa morrer, irmão. Deus não entende. Mas eu estou cansado. Entende? Não, ele não entende. Por quê? Se ele é o primeiro, por que nós não colocamos em primeiro? Mas o meu descanso vem primeiro, pastor. Então Deus não é primeiro. E pronto. Eu não tenho outra forma de colocar isso aqui, pastor, mas isso é chato. Não é chato, é o que é. Eu vou vir cansado, eu vou vir arrastando. Claro, você é pastor. Não, eu sou servo. Se o meu Senhor me manda estar aqui, eu estarei aqui. Mas se o meu Senhor me manda não estar aqui, eu não estarei aqui. Porque Ele manda e eu obedeço. Ele manda e eu obedeço. Temor. E como que o povo perdeu o temor em Malaquias? Isso aqui é incrível. Quase não acontece nos dias de hoje. Oferecendo a Deus coisas de qualquer maneira. A ponto do próprio Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Presta atenção nisso. A ponto do próprio Deus dizer assim: quem dera se um dos sacerdotes fechasse a porta do templo. Fecha a igreja. Porque eu não estou recebendo o culto de vocês. Para de abrir o templo para fazer essa parafernália. É o que o Senhor está falando com Malaquias, não conosco. Amém? Isso aqui é só um alerta. Mas o que o Senhor está dizendo é: quem dera
Se vocês fechassem, porque aí eu não ia receber esse sacrifício podre. Tá de brincadeira, que você tem o melhor para me oferecer, promete me oferecer o melhor e na hora me oferece o pior. É o que o Senhor está falando claramente aqui. Isso tem tudo a ver com temor. Lucas capítulo número 12, Lucas capítulo número 12, na verdade, vai mostrar para nós os 3 significados de temor no Novo Testamento. No Antigo Testamento, geralmente, a gente só tem uma palavra só, né? Que fala tanto de medo quanto de temor, que é pakad. É a única palavra no hebraico que nós vamos ter para temor. Agora, no Novo Testamento, nós temos uma diferença, que é o pobeu, no grego, que é a raiz da palavra fobia. E veja que interessante, Lucas capítulo número 12, nós vamos ter os 3 significados de pobeu, no mesmo capítulo, para mostrar o que é temor genuíno. Em Lucas 12, 4, a palavra temor aqui significa pavor, medo de alguém, medo de que algum mal lhe suceda. Isso é temor. Lucas 12, 5 vai falar que é um santo temor, uma santa reverência. Isso é temor. E por último, nós vamos ter lá em Lucas 12, 7 e Lucas 12, 32, que diz insegurança, preocupação e medo que Deus te rejeite. Pobeu. Isso é temor. 3 significados que remetem para nós como que nós devemos nos comportar na presença de Deus. Será que o Senhor está me aceitando? Isso aqui é uma pregação para crente, tá? Fique em paz. Pastor, estou chegando hoje, estou entendendo nada disso aqui, eu sou ignorante. O Senhor não vai levar em conta a sua ignorância, mas a partir de agora Ele vai te cobrar isso aqui. Nós chegamos na presença de Deus e a pergunta que nós devemos fazer é: será que o Senhor está me aceitando? Será que o Senhor está aceitando esse louvor que eu estou entregando para Ele? Será que o Senhor está aceitando essas minhas mãos levantadas, ou o culto que eu estou prestando aqui, agora, para Ele? Porque se você, Deus não está aceitando, é porque Ele não está aceitando mesmo. Porque nós não somos bobos. A gente sabe quando a gente faz tudo com excelência ou quando faz de qualquer jeito. A gente não é bobo, é ou não é verdade? E a gente também percebe, não percebe isso nos outros? Quem faz alguma coisa por fazer para a gente, ou quando alguém faz porque gosta mesmo da gente, não é diferente? Você vê no olho da pessoa, né? Uma pessoa que gosta de você de verdade, o olho dela até brilha quando te vê, e é uma alegria estampada na cara. Alguém que é meio indiferente com você é só tipo assim, e aí? Ah, vamos fazer aqui, né? Porque, tem que fazer, né? Não, irmão, não tem que fazer, ninguém é obrigado a nada. Vamos no culto domingo, né? Porque tem que ir. Não, você não tem que vir, de verdade. Fica lá vendo Fantástico. Fica lá induzindo os seus filhos a preferirem ficar em casa do que virem na casa do Senhor. Só não reclame quando eles desviar lá fora, né? Você pode fazer o que você quiser, só não pode reclamar depois. Porque o que a gente vê de pais que são referência para que os filhos não venham na igreja e depois reclamam porque fez besteira lá fora, começou a usar droga, menina engravidou solteira, fazer o quê, né? Quando você tinha a oportunidade de ser um exemplo de alguém que está na casa do Senhor, você preferiu ficar em casa? Problema teu, né? Aí é engraçado, que aí lembra da gente. Eu e a Andréia estava até falando disso agora. É incrível como quem odeia crente lembra do crente quando está enfermo. Irmão, a gente tem que ser muito crente para não falar, né? Nessa hora, liga pro Batman, né? Não, sempre lembra do crente. Nossa, que não sei o que, fulano ficou enfermo. Ora para ele aí, para mim, dá vontade de dizer, pede pro Batman. Você não fala que odeia crente, que não acredita? Por que está pedindo oração? Mas como a gente é crente, vou até orar a palavra, como a gente é cristão convertido, a gente fala, claro, vamos orar por você. Por quê? Porque isso é um amor sem medidas. Não importa, irmão, você rejeitou a gente a vida inteira, sempre tem espaço para mais um. Para a gente acolher com amor, para a gente acolher com verdades. Amém, irmão? Só que o que a gente precisa resgatar? Isso é a gente estar no coletivo, o temor ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor também nos concede vida, nos concede honra. É tudo Bíblia. O temor do Senhor, porque quem teme o Senhor se desvia do mal. Guarde essa palavra. Quem teme o Senhor se desvia
do mal. Olha como que o inimigo é sujo, irmão. Eu não vou nem falar que só ele é sujo, a gente também tem coparticipação nisso. Olha como que o inimigo é sujo. Sabe como que ele consegue minar o nosso temor ao Senhor? Quando ele vem com o papo assim: é só uma mentirinha, dá nada não, você precisa mentir para sair dessa situação. Irmão, eu peguei isso para mim. A verdade, ela sempre tem que prevalecer. Pastor, mas se a verdade ferir, vai ferir. Por quê? Já contei isso aqui, vou repetir para a gente caminhar para o final. O Senhor me corrigiu lá na Americanas. Lá, faz tempo. Quando chegou um cliente e falou assim: tem banheiro aqui na loja para usar? Eu disse: não tem. O Espírito Santo perguntou para mim, ele diz assim: não tem? Tinha. E nessa época, diferente de outras épocas, o banheiro estava apto para ser usado. Eu que não queria ir lá abrir. Então olha que sutileza. Mente que você despacha o cliente e continua focado no teu trabalho. Pronto, tem banheiro? Não tem. O Espírito Santo me não tem. Eu olhei para a mulher e verdade, tem sim, né? Deixa eu abrir lá, tá lá no fundo. Fui morrendo de vergonha, falei: acabei de falar para ela que não tem, agora eu tô tendo que levar ela lá. Vai ver que tem, tá limpo. Eu falei: quer saber, eu vou mentir mais não. Quando lá tiver cheio de caixa, eu vou falar: não dá para usar porque tá cheio de caixa. Lá não é estoque. Pois é, mas a gente fez estoque, então não tem como você usar mesmo, né? Mas mentir eu não vou mais, não vou falar que não tem mais não. Tô fora. Por quê? Porque isso vai minando o nosso temor, uma mentirinha ali. E a gente esquece que Deus, irmão, um Deus tão poderoso, Ele, né, vamos colocar dessa forma, Ele se humilha de tal forma a ponto de querer vir morar em nós. Por meio do seu Espírito Santo, Ele habita em nós. Você consegue entender? Então não é só uma mentirinha, irmão. Eu estou ofendendo o meu amigo Espírito Santo, porque Ele habita em mim, sabe? Não é só, nossa, eu vou fingir simpatia, porque eu não gosto dessa pessoa. Irmão, o Senhor, Ele tem muito mais apreço por alguém que não finge nada do que quem vive fingindo. Jesus não tinha problema com as prostitutas que afirmavam: eu sou. Ele não teve problema com Zaqueu que disse: eu roubei mesmo. Ele não teve problema. Sabe com quem que ele teve problema? Mateus capítulo número 23. Ai de vocês, fariseus hipócritas. Com quem fingiu ser o que não era. E está tudo certo, irmão. Sabe por quê? Porque quando ele chegou na prostituta que assumiu os seus atos, quando ele encontra com aquela mulher, né, que já é a mulher apanhada em adultério, ela assume. É verdade. Ele fala: tudo bem, eu não vou te condenar, eu vou te perdoar. Porque sempre há espaço para um pecador arrependido. Sempre há perdão para quem está arrependido de verdade. Sempre tem graça e favor de Deus para quem quer mudar de vida. Pastor, eu quero mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Eu creio que o Senhor está usando essa palavra para falar comigo, talvez pela última vez. Posiciona. Pode ficar tranquilo. Ninguém aqui vai te julgar, porque aqui todo mundo é ruim. Ninguém aqui é bom. Eu sou bom, pastor. Ok. Se eu pedir para Deus jogar suas últimas 24 horas, o que você pensou, viu, ouviu, falou e fez no telão da igreja, você vai continuar se achando uma boa pessoa? Lembre-se, os seus pensamentos serão ouvidos. Nós não somos. Pastor, o que que nos torna bom? A graça de Cristo, irmão. Tudo que nós temos de bom é Ele, é o favor dEle, é a graça e a misericórdia dEle. Só não podemos mais oferecer para Ele coisas de qualquer jeito, irmão. Não, muito pelo contrário. Romanos capítulo número 12, verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, quando eu for cultuar a Deus, o que eu vou oferecer? Tudo. Tudo. Pastor, mas tudo que eu tenho, às vezes, para dar de oferta é R$2. Excelente. Se é o seu tudo, é seu tudo. Consegue entender? A viúva pobre deu menos que todo mundo, mas deu mais que todo mundo.
Porque não é por valor, não é por quantidade, irmão. É como o irmão Sérgio disse, você propôs no coração: Senhor, esse é o meu melhor, está aqui. Está aqui. Está aqui. Se hoje eu estou morrendo de canseira, então o máximo, meu melhor aqui é levantar a mão aqui, vou pular, porque senão uma pulada eu caio para o chão, Senhor. Mas recebe as minhas mãos levantadas, é o teu melhor, irmão. O Senhor recebe. Não sei a letra, pastor, então o melhor que eu posso fazer no momento da canção é orar, é interceder, é levar honras, glórias e louvores ao Senhor, irmão. Nós não precisamos de uma canção para adoração, você entende? Porque a adoração não é canção, e a canção ela é muito perigosa. Eu falo isso porque uma igreja nunca mente tanto quanto no louvor, né? É uma música muito boa que a gente canta, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vem no culto uma vez na semana e está gastando a vida por Jesus, por favor, né? Vai dormir. Tem dó. Pastor, mas meu melhor é uma vez por semana. Exatamente. Aí o Senhor recebe. Agora, se tu pode vir na quinta-feira e fica dormindo, vai catar coquinho, irmão. Você acha que a sua desculpa de canseira vai comover o coração de Deus? Por favor. O Senhor estava recebendo sacrifícios, os sacerdotes estavam ali cumprindo a lei. Ele está dizendo: fecha essa porta dessa igreja que eu não quero mais, cara. Porque vocês têm o melhor, mas não me oferecem o melhor. E sabe qual que é a diferença, irmão? E eu sinto muito isso no nosso coração para a gente encerrar. É que o Senhor está nos restaurando, sabe? Está nascendo uma igreja de excelência. Está nascendo uma igreja que entrega o melhor. Está nascendo uma igreja que tem temor. Está nascendo uma igreja que sabe honrar. Não só as pessoas, mas a presença de Deus. Honra a presença de Deus. Sim, está nascendo esse povo aqui hoje. Pastor, por que você tem que acreditar nisso, irmão? Porque se eu não acreditar na mensagem que Deus me deu, eu vou acreditar em quê? Você não está entendendo, irmão. Deus vai sacudir esse lugar. E vou adiantar para vocês, talvez a gente vai perder algumas pessoas, e eu não tenho problema com isso. Quisera eu que ninguém se perdesse. Mas eu te entendo, a santidade constrange. Eu te entendo, a presença de Deus manifesta tudo aquilo que está oculto. Então tudo bem se alguns não quiserem. Pastor, você está me convidando a me retirar da igreja? Não, estou dizendo, fique conosco. Mas o Senhor, irmão, vai virar essa igreja de cabeça para baixo. Ele já está virando. A verdade é essa. Ele já está virando essa igreja de cabeça para baixo. Vocês que não estão percebendo, irmão, a profundidade das mensagens que nós temos ouvido aqui. O Senhor já está fazendo algo novo. Eu quero muito que você seja participante disso, porque Jesus tem um enorme interesse em usar você. Ele não te chamou em vão, Ele não te chamou à toa, Ele não te chamou só para você aceitar Ele e ficar mais bonzinho, não. Ele te chamou, irmão, para ser uma chama viva, sabe? Do amor dEle, da manifestação da presença. O Senhor te convida hoje, talvez pela última vez, se posiciona, irmão. Em nome de Jesus, não dê para Ele qualquer coisa, não dê. Pastor, o que a gente vai fazer agora? Dá para Ele o nosso melhor, fica de pé aí, em nome de Jesus. Sabe uma coisa que é interessante, irmão? Uma vez eu fui orar e eu estava mal, muito mal. E aí eu virei para Deus e falei assim: Senhor, o melhor que eu tenho para te oferecer hoje, o melhor, é meu pecado e a minha frustração. É o melhor que eu tenho. E eu sei que o melhor é ruim, mas é o que eu tenho hoje. E às vezes, irmão, você está assim: nossa, e agora o que eu vou oferecer para Deus? Oferece você, do jeito que você é. Tenta mudar as coisas, não. A pior coisa que a gente pode tentar mascarar as coisas para Deus. Deixa eu oferecer para o Senhor uma santidade que eu não vivo. Não faça isso, irmão. Ofereça quem você é. Fala: Senhor, isso aqui sou eu. Estou deprimido mesmo, estou ansioso mesmo, estou preocupado mesmo, e tenho para te oferecer aqui. Por favor, cuida da minha ansiedade. Por favor, reverte a minha depressão em alegria. Por favor, Senhor, me liberta desse vício, desse pecado. É o que eu tenho, é o que eu sou.
Feche seus olhos, irmão, em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. Por favor, fale com o Senhor agora. Oferece para Ele o teu melhor. Pastor, mas não é muito, não precisa ser muito, só precisa ser de verdade, irmão. Só precisa ser tudo que você tem. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor está bradando dos céus para nós, irmão. O Senhor está bradando: ei, tenham honra para comigo, tenham temor para comigo, sejam de verdade. Em nome de Jesus, Senhor, nós